posso ficar triste? Esse foi um questionamento que eu vi mais de uma vez ao longo dessa semana. As pessoas se perguntam se é natural elas ficarem tristes, mesmo que elas não tenham perdido ninguém, mesmo que elas estejam com o salário em dia. E as pessoas também ficam na dúvida se o fato delas ficarem tristes e delas se sentirem tristes significa que elas estejam deprimidas e se elas precisam de ajuda profissional. A resposta a essa pergunta é sim, você pode ficar triste. Sim, é natural que nós fiquemos tristes, mesmo que nós não tenhamos tido nenhum tipo de perda material, ou afetiva, ou amorosa, porque, afinal de contas, nós estamos vendo a situação de todos nós. Todos nós temos um colega que adoeceu, todos nós conhecemos alguém, pelo menos, que perdeu alguém, e isso tudo, de alguma forma, nos mobiliza, né? O ano começou e aí a gente tem, por um lado, perspectivas boas, positivas, a gente já tem algumas medidas de segurança que a gente viu que se provaram efetivas, a gente tem aí a vacina sendo disponibilizada para as pessoas, mas a gente sabe que a gente ainda tem algum caminho para percorrer, né? E aí é natural que as pessoas fiquem com uma sensação de desesperança e de cansaço. Isso é natural, porém não deve ser cultivado. Então, assim, oscilação de humor, oscilação de motivação e oscilação de energia vão acontecer comigo e com qualquer pessoa, está sujeito de acontecer. O que a gente precisa é se posicionar diante disso, é de entender que esse processo é natural, faz todo o sentido, mas que ele não vai ser cultivado. Aí eu me repito, precisa ter rotina, precisa ter organização? Sim, precisa. Inclusive agora, no dia 7, a gente vai estar falando sobre isso. Eu e a Talga, secretária judicial, a gente vai estar fazendo uma live falando sobre a importância da rotina no sentido de conduzir-nos a uma boa produtividade, sem que a gente se exaspere tanto. Mas é muito importante, nesses momentos, que a gente se pergunte, porque isso é muito pessoal, o que é que me dá força? Se é a igreja, vá à igreja. Se é conversar com um amigo, converse com um amigo. Se é assistir um filme, assista a um filme no sentido de que você tenha um respiro. A gente não pode fugir à realidade, mas a gente também não pode mergulhar muito profundamente na realidade, porque a gente vai acessando informações e a gente vai criando imagens muito ruins e muito negativas na nossa mente, e isso, sem dúvida, com o tempo, se isso é feito continuadamente, isso pode desencadear um processo depressivo que justifique uma ajuda mais especializada? Sim, pode. Né? Mas assim, enquanto essas nuances, essas variações de humor, elas estiverem relacionadas às circunstâncias que a gente está vivendo, a gente vai entender que isso é um processo de funcionamento normal do nosso organismo. O nosso organismo, ele precisa de um respiro, de um regozijo. Então, aí eu preciso sim, eu preciso adotar, eu preciso compreender o que funciona para mim, porque não adianta um psicólogo, um psiquiatra, por exemplo, virem e dizerem, olha, faz assim, 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 porque às vezes isso não é suficiente para me motivar, né? Então, assim, eu preciso começar, né? E aí todo o processo de cura, ele perpassa pelo autoconhecimento, eu preciso saber o que para mim faz diferença, o que para mim é suficiente para me promover energia. E aí, gente, não entra na comida não, tá? A comida não dá energia não, a comida ela tira energia da gente. Então, assim, é um voltar-se para dentro mesmo, no sentido de se fazer as perguntas que vão conduzir-nos a uma resposta, a um caminho, a uma direção. Quando eu me senti assim, em tal momento da minha vida, o que foi que eu fiz que fez eu sentir melhor? Ah, eu fiz tal coisa, eu escrevi. Legal, então escreve. Ah, eu fui plantar, ótimo. Não importa o que você faça, é importante que você faça alguma coisa, principalmente se você já tiver feito alguma coisa que você testou no passado e que deu certo. Pegar sol. Nossa, quando eu pego o sol eu me sinto melhor, eu me sinto mais motivado, eu me sinto mais energizado. Então, o que a gente não pode é abrir mão desse movimento, né? De fazer a pergunta, de buscar uma resposta e sair desse lugar, porque é o que eu tenho repetido, a vida não está entre parênteses, a gente não parou de viver, vamos para casa, vamos trabalhar online, quando tudo acabar a gente volta à vida, porque se a gente não se movimenta agora e se a gente não busca uma saída saudável para a gente agora, quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar ao normal, a gente precisa acreditar nisso, a gente vai ter muita dificuldade de usufruir. Dica de filme, gente, assistam ao desenho Wall-E, muito bom, muito legal, e aí ele discute um pouco disso, tá?
Todos os vídeos estão disponíveis nas redes sociais do Tribunal de Justiça. Se você tiver alguma sugestão de tema, eu peço que, por favor, nos envie.